Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 27 de outubro de 2023, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Os Mensageiros, uma obra psicografada por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito André Luiz. Vamos solicitar para a nossa irmã Carla fazer a nossa prece de gratidão. Logo depois, a nossa irmã Aramita irá fazer a recapitulação do nosso último estudo. Amigo Jesus, mais uma vez te agradecemos a tua grande misericórdia para conosco, nessa oportunidade de nos reunirmos, de nos alegrarmos, de estudarmos. Ajuda-nos a aprender essas lições que nos são tão caras ao coração, a ordem, a simplicidade das coisas, o amparo da espiritualidade em todos os lances da nossa vida, no campo, todas as benesses que recebemos. Ajuda-nos a perceber sempre a tua presença e a tua misericórdia. E, acima de tudo, ajuda-nos a estar contigo, ajuda-nos a sintonizar, a sermos a tua luz. E que esses momentos nos levem a refletir e lembrar que tu nos espera. Que assim seja. Em nosso último estudo, nós vimos os preparativos na casa da Dona Isabel para a reunião, não é? Que ia acontecer, mas na outra vez nós vimos os preparativos no mundo físico. E agora nós estamos vendo os preparativos no mundo espiritual. E o André Luiz ficou espantado que vinham chegando dezenas de sofredores, né? E ele disse que esses dezenas de sofredores vinham ali em busca de um lenitivo, de uma renovação, e que aqueles sofredores que chegavam ali, os que vinham em busca dessa renovação, eram os que já tinham uma condições, mas ali não podiam entrar os perversos. Então o Aniceto está conversando com o André sobre as condições dos que chegam lá. E ficamos nessa parte para te comentar. E o nosso irmão Augusto leu parte que nós ficamos de comentar no nosso estudo de hoje. E nós iríamos ticar, né, Augusto? Disse-nos o mentor. Que aí eu volto um parágrafo atrás. Com efeito, os recém-chegados estampavam profunda angústia na expressão fisionômica. As senhoras em pranto eram numerosas. O quadro consternava. Algumas entidades mantinham as mãos no ventre, calcando, comprimindo regiões feridas. Não eram poucas as que traziam ataduras e faixa. E aí, vamos à fala do nosso querido Aniceto. Muitos não concordam ainda com as realidades da morte corporal. Então, são espíritos, estão desencarnados, mas com o corpo perispiritual totalmente o quê? Ainda com as impressões da vida corporal. Totalmente com as impressões, totalmente as enfermidades. Você vê que tem mulheres apertando o ventre, as feridas que estão no ventre. O quadro consternava. E olha André Luiz falando isso, André Luiz era médico, acostumado em pronto-socorro. Ele disse que o quadro consternava. E toda essa gente, de modo geral, está prisioneira da ideia de enfermidade. Todos esses espíritos estão aprisionados nessa ideia de enfermidade. É aquele movimento que você se integra e você sente a própria enfermidade. A minha dor disso, a minha gastrite, a minha úlcera, o meu câncer, o meu isso, o meu aquilo. E você vai, como se você fosse se apropriando verdadeiramente daquilo e gostando. É algo assim inusitado, mas a pessoa gosta.
Eu vivo com pessoas hipocondríacas. O que falar? A gente não tem o que falar. Porque qualquer coisa que você fala para uma pessoa nessa situação que idolatra a enfermidade, qualquer coisa que você fala a nível comportamental, a primeira coisa que ela vai te dizer é assim, ó, eu não estou inventando a minha doença, eu sou doente. Ela não consegue entender que a gente está falando que o psiquismo dela contribui. Não, ela consegue ler que eu estou falando que ela está inventando a enfermidade. E só que isso não para aqui na Terra. Isso começa aqui e isso vai continuar no mundo espiritual. Olha, gente, o que eu estou fazendo da minha vida. Então, existem pessoas, e vocês como médicos as terão conhecido largamente, ou seja, é uma ou duas pessoas assim? Não. É um número muito grande. Que cultivam as moléstias com verdadeira volúpia, com verdadeira satisfação. Vocês já viram aquelas pessoas que só falam sobre a doença que tem? Meus irmãos, é horrível. Você conviver com alguém que só tem um assunto, doença. É o meu remédio, é a minha dor, é a minha diabetes, a minha pressão, eu estou com dor aqui, eu não dormi direito, aí eu tenho que tomar remédio para dormir. Colocar aquele monte de remédio assim sobre a mesa, como se fosse assim um troféu. Olha, eu tomo todos esses remédios. E você percebe que a pessoa sente prazer. O texto não está errado, não, é isso mesmo. É assim mesmo. Existem pessoas, e vocês como médicos as terão conhecido largamente, que cultivam as moléstias com verdadeira satisfação. Apaixonam-se pelos diagnósticos exatos. Apaixonam-se pelos diagnósticos. Olha, a gente faz muito atendimento fraterno, né? As pessoas adoram chegar e dizer o diagnóstico que o psiquiatra deu. Gente, a pessoa acha o máximo isso. Eu fico impressionada. Adora um diagnóstico. Então, tem pessoas que adoram, aí pronto, qual o assunto dela? O diagnóstico que foi dado. E fica nisso, e só fala nisso. Olha só, apaixonam-se pelos diagnósticos exatos, acompanham no corpo com indefinível ardor a manifestação dos indícios mórbidos. Estudam a teoria da doença de que são portadoras, como jamais analisam um dever justo no quadro das obrigações diárias. E quando não dispõem das informações nos livros, estimam a longa atenção dos médicos, os minuciosos cuidados da enfermagem e as compridas dissertações sobre a enfermidade de que se constituem voluntárias prisioneiras. Voluntárias prisioneiras. Meus irmãos. Sobrevindo à desencarnação, que tanto cultivei, tanto idolatrei, tanto falei, que a enfermidade que estava no corpo, essa enfermidade também está impregnada onde? No corpo perispiritual, porque essa alma está impregnada na alma, na mente. Para onde esse ser for, ele vai com essa mente enferma. Agora, lembra quando ela estava na Terra, ela não adorava ser doente? Ela não idolatrava a patologia? Ela não gostava de falar? Você acha que ela vai desencarnar, ela vai deixar de gostar? Ela vai mudar a condição mental dela? Dela que eu digo a pessoa. Olha o que vai acontecer. Sobrevindo à desencarnação, é muito difícil. Olha, quando os espíritos falam, meus irmãos, que é muito difícil,
É muito difícil mesmo. É sério, quando eles falam isso, olha, gente, é muito difícil. É muito difícil o acordo entre elas e a verdade. Qual é a verdade? Vocês desencarnaram, a enfermidade ficou no corpo, vocês não estão mais sentindo essa dor, vocês são espírito. Vai acreditar nisso? É muito difícil o acordo entre elas e a verdade, que é a sua condição espiritual. Porquanto prosseguem mantendo a ideia dominante. Qual era a ideia dominante? Da enfermidade. Quantas doenças não são psicossomáticas? Às vezes, no fundo, são boas almas, dedicadas aos parentes do sangue e aproveitáveis na esfera restrita de entendimento a que se recolhem. Mas, no entanto, e quase sempre são pessoas prestativas, né? Pessoas muito amorosas, ali queridas, né? A que se recolhem, mas, no entanto, carregadas de viciação mental por muitos séculos consecutivos. Viciação mental por muitos séculos consecutivos. Então, elas começaram nisso agora? Não. Esse vício, olha, como diz o nosso irmão nordestino, farretento. E num gesto diferente, nosso instrutor considerou: demoramo-nos todos a escapar da velha concha do individualismo. A visão da universalidade custa preço alto e nem sempre estamos dispostos a pagá-lo. Não queremos renunciar ao gosto antigo. Fugimos aos sacrifícios louváveis. Nessas circunstâncias, o mundo que prevalece para a alma desencarnada por longo tempo é o reino pessoal de nossas criações inferiores. Ora, desse modo, quem cultivou a enfermidade com adoração submeteu-se-lhe ao império. É lógico que devemos, quando encarnados, prestar toda a assistência ao corpo físico, que funciona para nós como vaso sagrado, mas remediar a saúde e viciar a mente são duas atitudes essencialmente antagônicas entre si. Quanta riqueza! Olha, demoramos-nos todos a escapar da velha concha do individualismo. Por quê? Quando tu fala só da tua enfermidade, tu tá se preocupando só com quem? Tu quer quem que fique no centro de tudo. E eu quero que o mundo gire em torno de mim. Aqui em Manaus nós temos um guaraná que eu adoro, mas que eu não posso, tá, gente? Se chama Guaraná Baré. Então, sabe aquela criancinha pequenininha que de repente não ficou muito bem de saúde naquele dia? Aí a mamãe deu toda a atenção para ela, comprou até Guaranabaré, porque minha filhinha está doente, meu filhinho está doente. O que essa alma está aprendendo? Quando eu estou doente, o mundo se vira toda a atenção para mim. Eu sou mais amada, eu sou mais querida. E a criatura gostou disso, porque depende. Tem criança que cai, já se levanta, nem doeu, e se batendo e não gosta de muito chamego. Porque isso vai depender do espírito. Mas um espírito secular, que já traz essa tendência, e aí quando a mãezinha faz isso, relembra tudo dentro. Aí, meu amigo, não tem cão que tire a pessoa disso. Então é essa. Então, na verdade, essa pessoa que só fala de doença, que idolatra a doença, ela quer manipular todos da família. Ela quer a atenção toda para ela. Mas tia, a senhora está sendo muito dura. Você não faz isso conscientemente, talvez nem você saiba. Mas a ideia é essa. É de manipular. Estou certo, Aramina?
E para uma atenção, e quer que o mundo pare. E ai de quem não parar. Ai de quem não disser, tadinha. Você é dura, você é grossa, você não presta atenção nas minhas dores. E aí fica. É desagradável? Muito. Cansa. A visão da universalidade custa preço alto e nem sempre estamos dispostos a pagá-lo. Dessa universalidade, a visão da universalidade, somos todos irmãos. Ninguém aqui é o centro de nada. A dor que eu tenho, o outro também tem. Por que essa supervalorização à minha pessoa? Sabe como é o nome disso, gente? Egoísmo. Tem gente, se a coisa não sair do jeito que ele quer, ele adoece mais ainda. Quantas vezes a gente, para não ir para um determinado lugar, a gente diz assim, ó, eu estou com uma dor de cabeça, eu não estou me sentindo bem, e não está sentindo nada. Mas a pessoa acaba acreditando tanto na sua desculpa que ela acaba tendo, mesmo que ela acredita na própria mentira que ela cria. E faz caras e bocas de quem está sentindo dor e não está sentindo dor nenhuma. E a expressão de um hipocondríaco? E a expressão de quem só fala de doença? Como é que é a expressão? É de alegria? É de otimismo? A expressão, a posição dos ombros, como é? Curvados, sempre. E o pé firme, andando forte, arrastando sandália. Porque ele precisa expressar, através do seu corpo, que ele sofre. Então é um olhar pesado, um rosto baixinho, os ombros caídos e arrastando a sandália, porque é muito difícil viver. Não queremos renunciar ao gosto antigo, e ele diz assim, não queremos, ele está falando, porque aqui eu estou dizendo a pessoa, como ele é um espírito bem mais evoluído do que esse espírito inferior que está falando, que sou eu, ele diz o quê? Nós. Então ele se coloca ali, ombro a ombro, né? Não queremos renunciar ao gosto antigo, fugimos aos sacrifícios que são louváveis. Eu não quero renunciar à minha forma de ser. E nem quero ir aos sacrifícios que são louváveis. Levanta, supera, faz. Porque se a gente for ficar dando trela, dando corda, daqui a pouco você não sai do quarto. Então, são os desafios que prevalece para a alma desencarnada por longo tempo. É o reino pessoal de nossas criações inferiores. Ora, desse modo, quem cultivou a enfermidade com adoração, tá vendo? As palavras são duras, né? Cultivar a enfermidade com adoração, submeteu-se-lhe ao império. Ao império de quem? Da enfermidade. Por isso é que esses espíritos desencarnados, e vocês viram que a grande maioria era mulher. Vocês perceberam isso? O que ele diz assim? Elas não cultivaram, elas não têm o império, né? Submeteu-se ao império da enfermidade. Hoje quem domina tudo é a enfermidade, no mundo espiritual. Elas estão aprisionadas a isso. Gente, a mente da gente, ela não é brincadeira. O que eu faço com ela vai acontecer. Um grande número de doenças psiquiátricas que nós estamos tendo no nosso século é resultado das mentes que estão adoecendo. Essas nossas neuroses que nós vamos enfiando na nossa vida. Esses vícios psíquicos. Neuroses. Todo o excesso é sinônimo de desequilíbrio. É lógico que devemos, quando encarnados, prestar toda a assistência ao corpo físico. Eu tenho que levar o corpo ao médico, eu tenho que fazer exames periódicos. Se houver uma enfermidade, eu tenho que tratá-la. Mas ficar cultivando aquilo, falando só naquilo 24 horas. Às vezes, se tem uma gripe há 2 semanas, você passa
as 2 semanas falando na gripe. Como é que você tá? Olha, agora eu tô bom, mas eu tive uma gripe. Olha, me doía tudo, doía. Mas então aí a pessoa diz, eu tive essa gripe. Não, mas não foi igual a minha. A minha ficou, olha, parecia assim que tinha espinhos no meu corpo. E a pessoa vai falando que tu vai ficando, diz, meu Deus. E na outra semana vai ser a enxaqueca, na outra semana vai ser uma dor disso, na outra semana vai ser uma dor daquilo. É sempre assim. E qualquer hipocondríaco que estiver ouvindo esse estudo está com ódio nesse momento. Porque eles ficam com muita raiva. Porque eles não querem mudar. Porque eles estão sobre o império da enfermidade. Que funciona para nós como um vaso sagrado, o corpo físico. Mas remediar a saúde e viciar a mente são 2 atitudes essencialmente antagônicas entre si. Ou seja, remediar a saúde. Remediar é o quê? É acelerar, diminuir. O que é remediar? Nesse sentido aí é de medicalizar a saúde. Medicalizar a saúde. Então você para pensar. Medicar a saúde, cuidar do corpo, fazer o tratamento necessário. Mas viciar a mente em relação à enfermidade, eles são 2 coisas antagônicas. Eu cuido do meu corpo, mas eu não idolatro a doença. Por isso que ele diz que são 2 coisas o quê? Antagônicas. Deu para entender, gente, isso? A palestra era magnificamente educativa. Entretanto, o número crescente de entidades necessitadas chamava-nos à cooperação. Muitas choravam baixinho, outras gemiam em voz mais alta. Imagina um ambiente em voz mais alta. Ai. Depois de longa pausa, a Aniceta advertiu. Vamos ao serviço. Para nós, cooperadores espirituais, os trabalhos já começaram. A prece e o esforço dos companheiros encarnados representarão o termo desta reunião de assistência e iluminação em Jesus Cristo. Vamos para a assistência? Capítulo 44. A paisagem de sofrimento desdobrada aos nossos olhos lembrava-me o ambiente das câmaras de retificação, que foi onde André trabalhava, junto com Narcisa. Entendeu-se Aniceto com Isidoro e falou resoluto. Mãos à obra, distribuamos alguns passes de reconforto. Objetou, contrapôs André Luiz. Mas estarei preparado para o trabalho dessa natureza? Indagou o instrutor em voz firme. Por que não? Toda a competência e especialização no mundo, nos setores de serviço, constituem o desenvolvimento da boa vontade. Bastam o sincero propósito de cooperação e a noção de responsabilidade para que sejamos iniciados com êxito em qualquer trabalho novo. Que lindo, né? Olha, bastam o sincero propósito de cooperação e a noção de responsabilidade. 2 coisas essenciais para o trabalho. O propósito de cooperar e a responsabilidade com o que vou fazer. Semelhantes afirmativas estimularam-me o coração. Recordei Narcisa, a dedicada irmã dos infortunados, que permanecia em nosso lar, quase sempre sem repouso, como prisioneira do sacrifício. Pareceu-me ainda ouvir-lhe a voz fraterna e carinhosa. Abre aspas. André, meu amigo, nunca te negues, quanto possível, a auxiliar os que sofrem. Ao pé dos enfermos, não ouvides que o melhor remédio é a renovação da esperança. Se encontrares os falidos e os derrotados da sorte, fala-lhes do divino ensejo do futuro.
Se fores procurado algum dia pelos espíritos desviados e criminosos, não profiras palavras de maldição. Anima, eleva, educa, desperta, sem ferir os que ainda dormem. Deus opera maravilhas por intermédio do trabalho de boa vontade. Ai, gente, vale a pena, né, Narcisa? Ao pé dos enfermos, não esqueça que o melhor remédio é a renovação da esperança. Então, tu não vai chegar lá com o enfermo, bater no ombro dele e dizer, meu amigo, tu vai morrer mesmo. Tem jeito, tá mal, grave. Então, eu sempre gosto de lembrar da própria Alcione com a mãe dela, né? A mãe dela ali dói, né? E ela ali, não, mamãe, nós vamos conseguir, vamos tentar, né? Sempre o movimento da esperança. Se encontrares os falidos e os derrotados da sorte, fala-lhes do divino ensejo, oportunidade do futuro, sempre a esperança. Se fores procurado algum dia pelos espíritos desviados e criminosos, não vai proferir palavras de maldição, né? Não joga praga em ninguém, não. Anima, eleva, educa, desperta, sem ferir os que ainda dormem. E esse dormir é a sua condição psíquica e emocional, né? Dormir, né? Sem ferir. Então, tu imagina aqui, aquele bando de gente, cada um cultuando a sua enfermidade, você querer ajudar, eles querem ser ajudados, mas eles não querem, eles querem ajuda, mas não querem ser ajudados. Dá para entender isso? Como ter a paciência agora? Como fazer para lidar? Porque todas essas pessoas que estão aí, ai, que dor, são doenças criadas por elas mesmas, desde quando estavam na Terra. Vamos ver como que vai ser esse trabalho. Aniceto designou-me um grupo de 6 enfermos espirituais, acentuando. Aplique seus recursos, André. Com a nossa colaboração, os amigos em tarefa nesta casa poderão atender a responsabilidades diferentes e também imperiosas. Os mais apagados trabalhadores do bem rejubilem-se pela exemplificação nas lutas comuns e edifiquem-se no Senhor Jesus, porque nenhuma de suas manifestações fica perdida no espaço e no tempo. Naquele instante em que fora chamado a prestar auxílios reais, eu não recorria aos meus cabedais científicos, não me reportava tão somente à técnica da medicina oficial, a que me filiara no mundo, mas recordava aquela Narcisa humilde e simples, das câmaras de retificação, enfermeira devotada e carinhosa, que conseguia muito mais com amor do que com as medicações. Aproximei-me de uma senhora profundamente abatida, lembrando o exemplo da generosa amiga de nosso lar, entendendo que não deveria socorrer utilizando apenas a firmeza e a energia, mas também a ternura e a compreensão. Então, ainda há pouco, no nosso início do nosso estudo, nós estávamos a falar da situação das pessoas que idolatram a enfermidade. E o que nós falamos? Falamos duro, falamos firme. Eu disse, olha, muitos vão estar com raiva nesse momento. Então, você imagina, eles estão lidando aqui com pessoas extremamente melindrosas, que têm certeza que são as pessoas que mais sofrem do mundo. Então, olha o cuidado de falar com essas pessoas. Disse André Luiz, procurando captar-lhe a confiança. Minha irmã, vamos ao passe reconfortador. Respondeu a interpelada. Ai, nada vejo. Ah, ultracoma, infeliz que sou. E me falam em morte, em vida diferente. Como recuperar a vista? Quero ver. Respondeu ele encorajado. Calma. Não confia no poder de Jesus? Ele continua curando cegos, iluminando-nos o caminho, guiando-nos os passos. Somente mais tarde lembrei que, naquele instante,
olvidara, né, esquecer a curiosidade doentia, porque lembra, tudo ele queria saber, ele perguntava, né? Não pensei na impressão deixada pelo tracoma naquele organismo espiritual. Nem me preocupei com a expressão propriamente científica do fenômeno, vendo apenas à minha frente uma irmã sofredora e necessitada. E, à medida que me dispunha a observar a prática do amor fraternal, uma claridade diferente começou a iluminar e aquecer minha fronte. Lembrando a influência divina de Jesus, iniciei o passe de alívio sobre os olhos da pobre mulher, reparando que enorme placa de sombra lhe pesava na fronte. Pronunciando palavras de animação, as quais ligava a melhor essência de minhas intenções, concentrei minhas possibilidades magnéticas de auxílio nessa zona perturbada. Dentro de alguns instantes, a desencarnada desferiu um grito de espanto. Vejo, vejo, grande Deus, grande Deus! Exclamou entre a sombra e a alegria, né? E ajoelhando-se no movimento instintivo para render graças, dirigia-me a palavra comovidamente. Quem sois vós, emissário do bem? Dominava-me profunda emoção, que não conseguia sofrear. Confundia-me a bondade do Eterno. Quem era eu para curar alguém? Mas a alegria daquela entidade, libertada das trevas, afirmava a ocorrência na qual não queria acreditar. A luz daquela dádiva como que mostrava mais fortemente o fundo escuro de minhas imperfeições individuais, e o pranto inundou-me as faces, sem que pudesse retê-los nos recônditos mananciais do coração. Enquanto a enferma espiritual se desfazia em lágrimas de louvor, também eu me absorvia numa onda de pensamentos novos. O acontecimento surpreendia-me. Desejava socorrer o doente próximo e, contudo, estava enlaçada em singular deslumbramento íntimo. Um monte de gente para atender e parou ali. Aniceto, porém, aproximou-se delicadamente e falou em voz baixa. André, a excessiva contemplação dos resultados pode prejudicar o trabalhador. Em ocasiões como esta, a vaidade costuma acordar dentro de nós, fazendo-nos esquecer o Senhor. Não ouvides que todo o bem procede dele, que é a luz de nossos corações. Somos seus instrumentos nas tarefas de amor. O servo fiel não é aquele que se inquieta pelos resultados, nem o que permanece enlevado na contemplação deles, mas justamente o que cumpre a vontade do Senhor e passa adiante. Que chamado, hein? Que chamado! A excessiva contemplação dos resultados pode prejudicar o trabalhador. Em ocasiões como esta, a vaidade costuma acordar dentro de nós, fazendo-nos esquecer o Senhor. Não esqueças que todo o bem procede do nosso Senhor Jesus, que é a luz de nossos corações. Somos seus instrumentos nas tarefas de amor. O servo fiel não é aquele que se inquieta pelos resultados, nem o que permanece enlevado na contemplação dos resultados, mas justamente o que cumpre a vontade divina do Senhor e passa adiante. Vamos continuar o trabalho. Eu vou ficar aqui admirando, não foi nem eu que fiz. Aquelas palavras não poderiam ser mais significativas. O generoso mentor voltou ao serviço a que se entregara, junto de outros irmãos, e valendo-me do amoroso aviso, dirigi-me à reconhecida senhora, acentuando. Minha amiga, agradeça a Jesus e não a mim, que sou apenas obscuro servidor. Quanto ao mais, não se impressione em demasia
com a visão dos aspectos exteriores. Volte o poder visual para dentro de si mesma, para que possa consagrar ao Senhor da vida os sublimes dons da visão. Parece até espírito superior, né, gente? Falando, o André falou bonito, né? Notei que a ouvinte se surpreendia com as minhas palavras, que lhe pareceram, talvez, inoportunas, né? E transcendentes. Mas, novamente, firme na compreensão do dever, acerquei-me do enfermo próximo. Tratava-se de um infeliz irmão que falecera na Gamboa, é um bairro ali do Rio de Janeiro, tá, gente? Na região central. Vitimado pelo câncer. Toda a região facial apresentava-se com horrífico aspecto, imagina? Apliquei os passes de reconforto, ministrando pensamentos e palavras de bom ânimo. Gente, ele teve um câncer e reparei que o pobrezinho se sentia tomado de considerável melhora. Prometi-lhe interesse amigo. Vou dizer, tia, todo mundo que teve a enfermidade vai acordar assim no mundo espiritual? Não, gente, foi aquelas pessoas que cultuaram a enfermidade. Esse aqui é o perigo, entendestes? De considerável melhora. Prometi-lhe interesse amigo, a fim de internar-se em alguma casa espiritual de tratamento, recomendando que a preparasse a vida mental para acolher semelhante benefício oportunamente. Em seguida, atendi a 2 ex-tuberculosos do Encantado, bairro no Rio de Janeiro, a uma senhora que desencarnara em Piedade, em consequência de um tumor maligno, e um rapaz de Olaria que se desprendera num choque operatório. Nenhum destes quadros últimos, contudo, manifestou qualquer alívio. Então, o primeiro ele conseguiu devolver a visão à senhora, os outros não mais. Persistiam as mesmas indisposições orgânicas, os mesmos fenômenos psíquicos de sofrimento. Terminada a tarefa que me fora cometida, reuni-me ao nosso instrutor e Vicente, que me esperavam a um canto da sala. Exclamou Aniceto, cuidadoso. As atividades de assistência se processam conforme observam aqui. Alguns se sentem curados, outros acusam melhoras, e a maioria parece continuar impermeável ao serviço de auxílio. O que nos deve interessar, todavia, é a semeadura do bem. A germinação, o desenvolvimento, a flor e o fruto pertencem ao Senhor. O que nos deve interessar, todavia, é a semeadura do bem, a germinação, porque não é aquela ideia de que eu vou fazer e todos irão se curar. Não, não. Vicente, que se mostrava fortemente impressionado, observou. O número de entidades perturbadas espanta. Vemo-las em diversos graus de desequilíbrio, desde nosso lar até a crosta. Aniceto sorriu e falou em tom grave. Devemos esmagadora percentagem desses padecimentos à falta de educação religiosa. Não me refiro, porém, àquela que vem do sacerdócio, ou que parte da boca de uma criatura para os ouvidos de outra. Refiro-me à educação religiosa íntima e profunda, que o homem nega sistematicamente a si mesmo. Aniceto sorriu e falou em tom grave. Então, aqui mesmo o senhor Aniceto já dá o tratamento para evitarmos, porque todo esse material não é fofoca do além. Não está contando a fofoca. Olha, fulano tinha um assim, um assado, tinha um tuberculoso, tinha um com câncer no rosto. Não. Eles estão dizendo, eu vou te trazer uma história para você evitar essa mesma história vivida por ti. Faz isso aqui, ó. Devemos esmagadora percentagem desses padecimentos, esmagadora percentagem
desses padecimentos a falta de educação religiosa. Não me refiro, porém, a essa religião que vem do sacerdócio ou que parte da boca de uma criatura para os ouvidos de outro. Então, não é apenas eu ter um sacerdócio, ser um sacerdote, ou eu apenas ouvir o sacerdote. E muito menos eu apenas ficar aqui palestrando, porque é que eu estou falando. Eu falo, sai da minha boca e entra no ouvido de vocês. Não é isso, não é falar e nem ouvir. É o quê? Refere uma educação religiosa íntima e profunda, que o homem nega sistematicamente a si mesmo. É a religiosidade, não a religião. É um movimento realmente íntimo. Foi bom? Algum comentário? Carla, Mita, Augusto, Wesley? Vamos ouvir a Mita. Vamos ouvir a Mita. A própria do Aniceto, que diz que ele já dá essa educação íntima. E quando o André, né, se ao desencarnarmos e nos vermos, porque às vezes, é como a tia falou, a gente morre dizendo que a gente não está apegado a isso ou aquilo e que a gente não cultiva a doença. A grande maioria de nós, quando está doente, se alguém diz, poxa, não, eu quero me livrar disso. Claro que é uma coisa que é inconsciente. E o André diz aqui, preparar a vida mental, quando ele dá o passe no que está com a face desfigurada, para colher semelhante benefício oportunamente. Então, até essa educação e esse preparo tem que ter uma educação da vida mental para esse mudar. Porque a grande maioria das nossas atitudes, a gente não tem consciência delas. Ninguém se apega a uma doença, ninguém desenvolve fibromialgia ou qualquer doença psicossomática porque a pessoa botou isso na cabeça dela. Mas é que roda, é como se ele rodasse um programa interno sem ela se dar conta. E aí é como ele diz aqui, a gente precisa ter essa educação íntima, de fazer essa ligação com o transcendente para mudar essa vida mental. Alguém mais? Augusto? Carlinha? Não? Tudo ok? Muitas lições, né? Quando a gente está estudando, a gente estuda, a gente comenta, a gente traz isso para a prática, a gente cita, que é para que possa enriquecer e a gente possa dar, que a gente possa dar vida ao que a gente está estudando. Por isso que a gente traz para o nosso cotidiano, para a nossa realidade. A gente tem que dar vida àquilo que a gente está estudando, trazendo aquilo para a nossa realidade. Isso aqui é autêntico, isso aqui acontece, ainda hoje acontece. Agora, quando eu estou estudando aqui, eu tenho que pegar essas lições e fazer uma autoavaliação. Então, eu posso me autoavaliar e como também isso me dá recursos para eu entender com quem eu convivo, que também não é fácil. Então, eu faço uma autoavaliação para que eu não venha cultuar a enfermidade e, ao mesmo tempo, passo a compreender aquelas pessoas que cultuam. Grande parte das nossas enfermidades nós já sabemos, elas são de ordem e de fundo emocional. É um câncer, mas vamos parar para avaliar? Vamos parar para ver lá atrás quanto tempo de ódio guardado, quanto tempo de rancor guardado, quanto tempo de inveja guardado, porque tudo isso vai contra a nossa natureza. Esses sentimentos de maldade, de ódio, de revolta, de ciúmes, isso são sentimentos contra a nossa natureza e que vai devagarinho minando e destruindo o nosso corpo perispiritual. Como ele está ligado célula a célula, isso vai se refletir no nosso corpo. Então, quando eu me sinto enferma, quando eu só falo em doença, quando eu idolatro a doença, eu estou auxiliando a enfermidade a se tornar cada vez pior. Eu tenho, as meninas acompanharam isso, eu tenho um tio que está com câncer, metástase de ponta a ponta, elas viram o PET scan. Se você olhar o PET scan do meu tio, ele ficou sem andar,
A médica fala, o senhor não vai mais voltar a andar. Mas ele diz assim, os médicos tratam, mas quem cura é Deus. Olha a fala dele. Os médicos tratam, mas quem cura é Deus. Ele está andando. Voltou a andar. Está dirigindo. Está dirigindo. A médica diz, olha, o senhor é um milagre, ela diz assim, entendeu? Mas porque ele nunca desistiu. E o mais interessante, quando nós pegamos o resultado, eu disse, tio, nós já sabemos o que o senhor tem. E eu olhei para ele, o senhor quer saber? Ele olhou para mim e disse, não, vamos só tratar. Olha que coisa interessante, ele não quis nem saber qual era a doença. E nem quer falar na doença, mas ele está tratando. E está andando, está se movimentando. E já passou por cada situação. E ele está aí firme, todo dia. Tio, como é que o senhor está? Cada dia melhor, meu filho. Deus acima de tudo. Um homem de fé. Um homem que confia. Então, o que é isso? Ele usou a sua fé, o seu pensamento, a sua vontade de viver. E ele nunca teve pena de si. É uma coisa impressionante. Né, Tarcísio? Você conheceu também o titio. Ele ainda está aqui com a gente, irmão de minha mãe, irmão caçula, agora é o único filho, que todos os irmãos já foram. E ele está aí, firme e forte. Então, usou o seu pensamento, usou sua fé, usou sua mente a favor dele. E está aí, fazendo tratamento, fazendo a imunoterapia, voltou a andar, está dirigindo, adora cozinhar, ele gosta dele mesmo fazer a comidinha dele. E está aí, tocando o barco dele. Então, outros talvez ainda tivessem na cadeira de roda, no fundo de uma cama. Agora, você achava que ele fazia o quê? Ele chegava em casa, sabe o que ele estava fazendo? No quarto dele tinha a grade da janela. Eu chegava, ele ia com a cadeira de roda até lá, se agarrava naquelas grades e começava, puxa, levanta, se levantando, ficava sentado em pé, se segurando, forçando a perna. O que ele estava fazendo? Fisioterapia. Entendeste? O nome disso é fé, força e coragem. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página, dar o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Sobrevindo à desencarnação, que tanto cultivei, tanto idolatrei, tanto falei, que a enfermidade que estava no corpo, essa enfermidade também está impregnada onde? No corpo perispiritual, porque essa alma está impregnada na alma, na mente. Para onde esse ser for, ele vai com essa mente enferma. Elas estão aprisionadas a isso. Gente, a mente da gente, ela não é brincadeira. O que eu faço com ela vai acontecer. Um grande número de doenças psiquiátricas que nós estamos tendo no nosso século é resultado das mentes que estão adoecendo. Essas nossas neuroses que nós vamos enfiando na nossa vida. Esses vícios psíquicos, neuroses, todo o excesso é sinônimo de desequilíbrio. O que nos deve interessar, todavia, é a semeadura do bem, a germinação, porque não é aquela ideia de que eu vou fazer e todos irão se curar.
Não. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então vamos envolver o nosso amigo Wesley, que irá fazer a nossa prece de gratidão. Querido Pai, mais uma vez estamos aqui, reunidos para estudar essa obra fantástica, que mostra a nossa fragilidade. Apesar de estar retratando o mundo espiritual, que é a verdadeira morada, tudo isso reflete em nós aqui, a nossa atitude. Pai, peço, nos dê força para mudarmos esse nosso comportamento. Sei que somos doentes da alma, por isso aqui estamos. O Senhor conhece-nos internamente, conhece nosso coração, conhece nossa alma. E o Senhor sabe que somos frágeis, infelizmente frágeis por nossa própria decisão. Auxilia-nos, Pai, a nos mantermos firmes perante a essas enfermidades que possamos causar para a gente. Nos mantermos firmes em pensamento, firmes no propósito do bem, firmes para que não caiamos mais uma vez em nossas próprias armadilhas. Obrigado, Senhor, por nunca nos abandonar. Obrigado por sempre mandar alguém ou um estudo desse para acalentar nossa alma. Mostrar que mesmo a gente, há séculos fazendo errado, o Senhor nos mostra como devemos fazer a partir de agora para mudar esse círculo vicioso. E assim, Senhor, possamos galgar um degrauzinho a mais para o encontro de Ti. Muito obrigado, que assim seja.